Enquanto o deputado Carlos Marum continua com sua luta, o defensor solitário de Eduardo Cunha, do lado externo, o repórter José Maria Trindade com mais um convidado. Zé Maria. Exatamente, o deputado Jefferson Campos, que é inclusive de São Paulo. Deputado, eu dizia agora há pouco que o plenário está constrangido com essa votação, né? Não é vamos dizer assim, uma atitude prazerosa daqui, mas é preciso fazer, né? Você tem toda a razão, a sua percepção é o que nós também entendemos no plenário. Não é uma noite alegre, não é uma noite feliz, mas chegou-se a um ponto tal que os trabalhos legislativos estão parados por conta disso. Todos os discursos da oposição giram em torno de Eduardo Cunha. Ele não consegue, no seu discurso, provar a sua inocência. É muito forte os argumentos do relator Marcos Rogério e também do Conselho de Ética. É um caso que já se arrasta quase um ano. Então eu acredito que, apesar de todo esse constrangimento que o plenário tem, esta noite nós vamos colocar um ponto final, neste caso, Eduardo Cunha. Agora, nessa última defesa da deputada Clarice Garotinho, a gente vê que eram antigos aliados, né? De um grupo evangélico do Rio de Janeiro. O Eduardo Cunha tem um programa evangélico, o Garotinho também eram aliados, né? O senhor conhece até porque o senhor também faz parte da bancada evangélica. Eu mesmo conheci Eduardo Cunha apresentando o comício do então candidato a presidente da República, Antony Garotinho, lá na minha cidade, lá no estado de São Paulo. São grupos rivais, eu vejo que ali no estado do Rio de Janeiro há muito dessa disputa local. Eduardo Cunha é um deputado que teve 300 mil votos, né? Não são poucos votos, há essa disputa local. Aqui a gente vê claramente isso na deputada Clarissa e outros também do Rio de Janeiro. Agora, eu acredito que, acima de tudo, o próprio Rio de Janeiro, ele tem esse sentimento, né? Por um lado, agradece a Eduardo Cunha que, graças a ele, a sua ação direta foi impetrado o impeachment, foi aceito o impeachment, como ele mesmo bem disse na sua palavra. Por outro lado, há um grupo que não gostaria que isso tivesse ocorrido e hoje vai votar com o fígado. Mas, acima de tudo, há a percepção de que há algo realmente pelo conjunto da obra, né? Não é só porque ele mentiu à CPI que não tinha contas, essa discussão técnica se o trust é ou não é contas, é o conjunto da obra. Realmente andaram as denúncias, há muitas delações, há situações em que ele está envolvido e não explicou direito, e o conjunto da obra, a preservação do parlamento. Nós estamos aqui, eu cheguei junto com o Eduardo Cunha, já votamos algumas dezenas talvez de cassação aqui, principalmente no período mensalão, e foi realmente um período difícil, mas eu acredito também que essa noite se repetirá com a cassação do deputado Eduardo Cunha. Pois é, olha, Madeleine, eu fiquei assustado, Vitor, que a impressão aqui que é só o Paulinho da Força é que vai votar com o Eduardo Cunha aqui. A gente ia saindo ali, deputado Jefferson Campos, eu vi que o senhor conversou com o Paulinho, ele pediu o seu voto? Não pediu, ele disse que votaria e ele preveu aproximadamente 40 votos contra a cassação. 40 votos contra? Ele preveu que haveria aproximadamente 40 e que ele também sacramentou que ele acredita que vai haver a cassação do deputado Eduardo Cunha. Tá, e o Paulinho da Força, que é um aliado forte de Eduardo Cunha, dizendo que ele não terá, portanto, 50 votos. Uau. Terá, se houver aqui uma soma, né, deputado, de ausentes e votos em branco, né? Mas efetivamente nós temos mais de 400 deputados na casa hoje, alguns que aqui estão, que eu vi que ainda não registraram a sua presença no painel, então deve chegar aí a 430 deputados aproximadamente, e a previsão de alguns é esta, que não chegue a 50 contra a cassação, até porque há sem dúvida alguma hoje, pelas mídias sociais, pelo eleitorado nosso que está acompanhando, eu tenho postagens minhas que dão aí 100 mil, 150 mil visualizações, né? O nosso eleitorado hoje está exigente, a cada dia mais, acompanhando, você sabe, a Jovem Pan, não só pela internet, pela rádio, seus programas, sempre que eu tenho a oportunidade de aqui comparecer, Zé Maria, e quero até fazer de público aqui esse reconhecimento, cada vez que a gente aparece aqui, são centenas e até milhares de manifestações, te vi, te ouvi, concordei e não concordei. Então hoje nós estamos aqui, o mandato não é solto, o mandato não é nosso, o mandato é daqueles que aqui nos enviaram, e a representatividade desse mandato é que faz com que votemos desta ou daquela maneira. Pois é, agora está fácil de prever, viu, Madeleine e Vitor? Mas antes eu já falava, né? Em 300 votos pela cassação do mandato de Eduardo Cunha. Agora a gente vê
que serão muito mais de 300 votos. Eu acredito que cheguei a 350, 360 votos. Bom, a gente estava ouvindo o Zé Maria, o deputado, falando aí desse grupo evangélico que ele conheceu, Eduardo Cunha abrindo comício de Antony Garotinho, e não custa a gente lembrar... Pode fazer a pergunta. Deputado, também o senhor estava falando dessa coincidência de Eduardo Cunha em comício de Antony Garotinho evangélico, e vou lembrar aqui que Eduardo Cunha foi quem levou Dilma Rousseff na Assembleia de Deus para fazer aquele discurso em que Dilma citou a Bíblia, vocês lembram? Salmo 33, verso 12. O Estado é laico, mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, esse negócio de se mancomunar em igreja citando o nome de Deus não dá certo. Nós temos aí uma brigaiada. Esse povo todo que se mancomunava está se ferrando, é isso. Madeleine, eu sou evangélico. Eu também. Sou vice-presidente nacional de uma igreja com mais de 3 milhões de membros. Estou no 6º mandato parlamentar. Sou advogado também, sou membro da Comissão de Justiça. Temos procurado pautar o nosso mandato sempre pela ética e pela verdade. Não é apenas por ser um evangélico, porque temos aqui católicos, temos espíritas, temos ateus, temos livres pensadores. Agora, quando se usa isso de uma forma leviana, quando se usa isso de uma forma incorreta, sem dúvida alguma isso acaba se voltando contra o próprio apresentador do candidato. Eu acho que os critérios têm que ser escolhidos, não é só pela religião, é pela competência, é pelo que a pessoa pode fazer e já fez, pelo futuro e pelo passado e principalmente pelo presente, pelo que está se fazendo. Eu não tinha lembrança, você lembrou bem, de quando Eduardo Cunha levou Dilma a uma igreja, e olha, eu penso que é de uma covardia muito grande se usar isso, não sendo de um meio em que está, usando isso de uma forma indevida para conquistar o voto. Eu penso que o evangélico, o católico, qualquer religião, ele tem o direito de votar e deve analisar o currículo do seu candidato como nós analisamos. Agora, se apresentar apenas e tão somente para conquistar o voto, nós acabamos vendo o que está acontecendo. Se há um versículo que você acabou de dizer e foi citado por Dilma, eu posso citar também um outro, que diz que quando um justo governa, o povo se alegra, mas quando um ímpio domina, o povo sofre, o povo geme. Nós estávamos sobre o governo de alguém que estava dominando, e o povo brasileiro hoje geme. Por isso agora temos esperança que haja um justo governando e que as medidas a serem tomadas sejam justas. Eu votei pelo impeachment. Se Michel Temer, se este governo apresentar medidas que são boas, favoráveis, desenvolvimentistas ao nosso povo, terá o meu apoio e o meu voto. Caso contrário, e olha, não será fácil para Michel Temer governar, porque este é o sentimento que permeia hoje na Câmara dos Deputados. Aprovar aquilo que for bom, as reformas necessárias, mas acima de tudo não cometer os mesmos erros que às vezes cometemos, até deixando que chegasse ao ponto que estava, porque a Câmara teve a sua parcela também de culpa, poderia ter em determinados momentos votado de forma diferente e não permitido que o Brasil estivesse hoje mergulhado na crise em que se encontra.